Uma mulher deslumbrante, sozinha, parada bem no meio da BR-316, em um trecho completamente vazio. E eu, Jonas, carregando milhões em mercadoria dentro do caminhão. Se minha esposa descobrisse aquilo, meu casamento podia ruir. Aquela foi, sem dúvida, a decisão mais arriscada da minha vida. O que uma mulher está fazendo sozinha aqui, a essa hora? Pensei, paro ou sigo? Carrego essa culpa para sempre? Olhei pelo retrovisor, respirei fundo e murmurei, Nossa Senhora Aparecida, se eu estiver fazendo besteira, me dá um sinal. Mas se for para ajudar, fica comigo. Mesmo com medo, mesmo com o estômago embrulhado, que mais parecia um aviso, eu parei. Liguei o pisca-alerta, encostei com cuidado. Ela se aproximou tranquila, sem qualquer traço de medo. Usava uma bolsa simples e uma jaqueta jeans. Subiu na cabine com delicadeza, abriu a porta devagar e, antes de sentar, me olhou firme nos olhos. Boa noite. Muito obrigada por parar. Que Deus te abençoe. Sentou-se, colocou o cinto e ficou olhando para frente. Era tudo educado demais, formal demais. De nada, respondi, tentando disfarçar a desconfiança. Tá tudo bem com você? Ela sorriu gentilmente. Sim, bem melhor agora. Obrigada de novo. Mas o silêncio que voltou não era vazio. Tinha algo no ar. Não era só o jeito de falar. Era o controle, a precisão, o tom exato de cada palavra, como se cada movimento fosse ensaiado. E o mais estranho, como ela observava tudo. O GPS, o painel, o rastreador, tudo, como se soubesse exatamente para que servia cada botão. Tá indo para onde? Perguntei. Para onde você for? Engoli seco. Aquilo definitivamente não era normal. Mas não dava para mandá-la descer ali, no meio do nada. Então segui dirigindo, tentando não olhar para o relógio, tentando não pensar no que minha esposa diria se soubesse que eu estava com uma mulher estranha dentro da cabine àquela hora. Uns 40 minutos depois, ela falou de repente, Você já pensou em mudar de vida, Jonas? Congelei, não só pela pergunta, mas por ela saber meu nome. Virei o rosto tenso. Como é que você sabe meu nome? Ela deu um leve sorriso, quase debochado. Eu sei muitas coisas sobre você. Minha vontade era frear o caminhão ali mesmo, mas me contive. Ela abriu a bolsa e tirou um envelope grosso, que colocou na minha frente sobre o painel. O que é isso? O suficiente para você largar de vez esse caminhão. Dava para ver as bordas das notas. Era muito dinheiro. Quanto tem aí? 850 mil reais, em espécie. Minhas mãos começaram a suar. Eu não entendia nada. Ou talvez entendesse, mas não queria aceitar. Ela continuou com uma calma que gelava a espinha. Daqui 30 minutos, você encosta num trecho sem câmeras, liga para o seu chefe e diz que foi assaltado. A carga some e você volta como vítima, com a consciência limpa e os bolsos cheios. Olhei para ela. Não era brincadeira, e foi aí que eu entendi. Aquilo não era uma simples carona. Era uma armadilha. Mas o pior, ainda estava por vir. Continuei dirigindo, o envelope ainda ali sobre o painel, como uma bomba prestes a explodir. 850 mil reais, um valor que eu nunca tinha visto na vida. E, para ser sincero, nem imaginava ver. Mas também tinha a voz da minha esposa na cabeça, o sorriso dos meus filhos e aquela sensação no peito, aquele nó na garganta, como se eu soubesse que se dissesse sim, não haveria mais volta. Ela percebeu meu silêncio. Você ainda não disse nada, comentou com um leve tom de irritação. Tá digerindo o quê? A proposta ou o medo? Não respondi. Ninguém vai saber, Jonas, eu juro. Tá tudo armado certinho, sem rastros. Eu sou só o contato, nem sou eu que pego a carga. E se algo der errado, ela sorriu, não vai dar. A gente faz isso há meses. Nunca falhou. Olhei para o envelope de novo. Dava para sentir até o cheiro do dinheiro, e aí minha mente começou a correr solta. O terreno que eu queria comprar, a caminhonete nova para minha esposa, uma vida sem dívidas, sem turnos virando madrugada, sem medo da empresa fechar.
Sem ser só mais um motorista invisível, ela me encarou firme. Sabe o que vai acontecer se você continuar dizendo não? Nada. Vai seguir igual. Anos nessa estrada, até quebrar, adoecer ou ser substituído. E aí, acabou. Eu prefiro isso, murmurei, do que trair o pouco que ainda tenho. Ela suspirou, como quem perde a esperança. Sabe o que eu acho, Jonas? Não. Mas você vai me dizer mesmo assim, que te ensinaram a se contentar. Te disseram que ser bom basta, que honestidade é premiada. Mas não é verdade. Foi aí que eu freiei o caminhão. Encostei devagar, respirando fundo, virei para ela. Desce. Ela me olhou surpresa, como se não acreditasse. O quê? Eu disse para descer. Essa conversa acabou. Vai embora. Jonas, você não tem ideia do que está fazendo? Tenho sim. Tô fazendo o que pouca gente tem coragem de fazer, dizer não e manter a cabeça no lugar. Ela pegou o envelope ainda tentando me convencer, mas eu abri a porta. Desce. Silêncio. Só o som dos carros ao longe. Ela saiu, bateu a porta e ficou ali parada, me encarando enquanto eu acelerava. Eu achei que tudo tinha acabado ali, mas não fazia ideia de que aquilo era só o começo. 2 dias depois, o rosto daquela mulher, Lorena, ainda aparecia quando eu fechava os olhos. A voz dela, o jeito como falou meu nome, a proposta absurda, o envelope, tudo voltava como um filme em loop. Mas eu tinha feito o certo. Entreguei a carga em Caxias do Sul, tudo conferido, assinado. Ninguém soube de nada, nem o supervisor, nem meus colegas, nem minha esposa. 2 dias depois, o rosto daquela mulher, Lorena, ainda aparecia quando eu fechava os olhos. A voz dela, o jeito como falou meu nome, a proposta absurda, o envelope, tudo voltava como um filme em loop. Mas eu tinha feito o certo. Entreguei a carga em Caxias do Sul, tudo conferido, assinado. Ninguém soube de nada, nem o supervisor, nem meus colegas, nem minha esposa, nem meus filhos, que me esperaram acordados naquela noite. Mal terminei de assinar a nota de entrega e veio a chamada no rádio. Jonas, sobe na sede, o patrão quer falar contigo. Meu coração travou. Na sala principal estavam o Sr. Raul, dono da transportadora, e ela, Lorena, mas agora diferente. Cabelo preso, blazer cinza, expressão profissional, sem aquele ar misterioso. Senta aí, Jonas, disse o Sr. Raul com um tom pesado. Sentei. Essa aqui é a Lorena, minha filha. Achei que fosse uma piada. O que você viveu naquela noite não foi uma tentativa de assalto, ele disse. Foi um teste. Congelado, eu ouvi ele explicar. Estavam tendo perdas misteriosas, cargas sumindo, motoristas mentindo. Decidiram testar cada um. Lorena era o teste. Ela me olhou firme. A maioria aceitou. Alguns hesitaram, mas cederam. Você não, você mandou eu descer. Sr. Raul abriu uma pasta, tirou papéis. Estamos abrindo uma nova divisão de logística, em Caxias. Queremos que você comande. Minha mente rodava. Eu, gerente? Você mostrou integridade quando ninguém estava te olhando, disse Lorena. Assinei os papéis, novo cargo, novo crachá. E pela primeira vez em 22 anos, almocei em casa com minha esposa numa terça-feira. Tudo seguia bem, até que Lorena voltou, agora de camiseta preta, rosto limpo, semblante mais humano. Eu queria te pedir desculpas, disse, pela armadilha, pela forma. Ela hesitou, olhou nos meus olhos. Depois de te ver naquela estrada, eu comecei a repensar tudo. Talvez eu também precise dizer não para algumas coisas. Todo mundo tem um ponto de virada, Lorena, respondi. Um momento que separa quem a gente é de quem quer ser. Dias depois, recebi um candidato novo. Era Elias, motorista antigo. Também tinha sido testado. Ele falhou, sentou na minha frente. Eu caí no teste, Jonas. Me arrependo todo dia. Você ainda tem tempo, disse. Mas vai ter que começar de baixo. Ele estendeu a mão. Me dá uma chance? Apertei a mão dele.
Tá nas tuas mãos, mas se cair de novo, não tem terceira vez. Hoje, comando uma equipe de 23 motoristas. 6 foram testados, 4 passaram, 2 não. Mas ninguém sabe da minha história, porque o que importa não é o que a gente vive, é o que a gente faz com isso depois. E sempre que passo pelo mesmo trecho da BR-316, não procuro Lorena, nem o envelope. Procuro a lembrança do dia em que decidi não me perder, porque a maior carga que eu já transportei foi a minha consciência.